a cura de Enéas e a ressurreição de Tábita. Versículo 32. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que estava deitado em uma cama, pois era paralítico. Versículo 34. E Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Ele logo se levantou. Versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E você diga glória a Deus por essa palavra. Atos dos Apóstolos foi narrado por Pedro. Lucas, me perdoa. Lucas, ele foi um médico amado, um discípulo de apóstolo Paulo. Atos é um livro que narra a maior responsabilidade da igreja. No capítulo 1, Jesus Cristo, ele estava passando os seus últimos dias na face da terra, porque Jesus, após ressuscitar, ele permanece mais 40 dias na face da terra. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ele chega diante dos seus discípulos e ele diz: vocês vão receber poder do alto, e depois que vocês receberem poder, vocês serão a minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Como eu acabei de dizer, para mim, o livro de Atos dos Apóstolos é um dos livros mais lindos da Bíblia, porque ali Lucas, ele narra o coração, o surgimento da igreja primitiva. Foi aonde a igreja, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Em Atos capítulo 1, Lucas, ele narra as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. Em Atos capítulo 2, os discípulos, 120 pessoas, eles vivem o cumprimento de uma promessa. Atos capítulo 3, Pedro e João, eles estão subindo ao templo da Formosa para fazer oração. Eles estão em busca de presença, porque só pode ter presença quem ora não ora não pode ter presença. Tem muita pessoa que confunde poder com presença. Poder não tem nada a ver com presença. Poder está relacionado à vocação. Agora a oração está relacionado com presença. Quem ora tem presença, quem não ora nunca vai sentir a presença. Em Atos capítulo 4, Lucas ele vai narrar o sinédrio de Pedro e João. Atos capítulo 5, a Bíblia ela narra a infidelidade de Ananias e Safira. Atos capítulo 6, Lucas ele descreve um grande sermão que Estevão ele prega, e logo após ele vê o céu aberto depois de ser apedrejado. Atos capítulo 7, Lucas ele narra o surgimento do ministério diaconal e também o início da obra social. Em Atos capítulo 8, a igreja é dispersada, os apóstolos eles são dispersados, Felipe ele acaba caindo na região de Samaria. Toda Samaria é alcançada através da mensagem que Deus coloca na boca de Felipe. Em Atos capítulo 9, Lucas ele narra a conversão de Saulo, e a partir do versículo 32, como nós acabamos de ler, Lucas ele descreve com detalhes o ofício do exercimento itinerário em que apóstolo Pedro ele exercia a tua vocação. A Bíblia diz que Pedro ele está viajando por todos os lugares. Pedro ele chega em uma determinada região chamada Lida.
Quando Pedro ele chega nessa região, ele se depara com um grupo de santos, ele se depara com um grupo de cristãos, e nessa mesma região aonde Pedro ele se encontrava, existia um homem acamado há 8 anos. Quantos anos? 8 anos, chamado Enéas. A Bíblia, ela não traz nenhum respaldo, não existe uma profundidade bíblica ou até mesmo teológica que menciona o porquê e o que levou Enéas a ficar paralítico, qual que foi a enfermidade que tomou a vida de Enéas. Mas eu consegui encontrar uma profundidade muito grande dentro desse texto. Sabe por quê? Porque no versículo 32, a Bíblia diz que Pedro estava viajando por toda a região. Ele chega até Lida, ele encontra Enéas, mas o encontro de Enéas com Pedro não foi uma coisa do acaso. O encontro de Pedro com Enéas não foi uma coincidência. Tudo fazia parte de um propósito. Tudo fazia parte de um propósito. Tem coisa que está acontecendo na tua vida, tem lugares que você está permitindo chegar, que você não está entendendo, você está até dizendo que é coincidência, mas Deus está dizendo não, sou eu que sou o protagonista, foi eu que organizei tudo isso, e é eu que tenho um propósito, foi eu que ordenei como um propósito. Pregador, eu ainda não entendi. Para Pedro podia ser uma coincidência, mas para Deus era um propósito. Deus ele já tinha um propósito antes mesmo de Pedro pisar os pés na região de Lida. Sabe aquele dia que Deus permitiu você errar a rua? Sabe aquele dia que você pegou aquele busão lotado e aquela pessoa que você nem conhecia sentou do teu lado, começou a expor toda a tua vida, todos os seus problemas? Você falou, é coincidência. Deus, não, é eu que sou o protagonista, eu já determinei como um propósito. Sabe aquela notícia que chegou ao teu consentimento, jovem, e você falou, é fofoca nada. Deus está dizendo, foi eu que soprei, foi eu que permiti chegar aos teus ouvidos, porque eu sei que você vai ter sabedoria o suficiente para lidar com a situação. Deus está dizendo para a congregação do Paraíso aqui essa noite, para de enxergar como coincidência aquilo que Deus é o protagonista e Ele mesmo determinou como um propósito. Você lembra de Filemão? Apóstolo Pedro, ele escreve uma epístola para Filemão. Quem que foi Filemão, pregador? Filemão, ele foi um discípulo de apóstolo Paulo. Ele residia uma congregação em Colossos. Filemão, ele tinha um ofício, ele tinha uma responsabilidade, e ele tinha um funcionário que a Bíblia diz como escravo, mas por nossos dias atuais é funcionário. O funcionário de Filemão, ele se chamava Onésimo. Onésimo, ele roubou algum bem da casa de Filemão e ele saiu fugido de Colossos. Olha que interessante, irmão. Onésimo, ele sai corrido. Onésimo, ele sai fugitivo. Mas o destino que Onésimo ele traça, o destino que Onésimo decide seguir, nesse mesmo destino, ele encontra apóstolo Paulo. Você acha que isso foi coincidência? Não. Deus tinha um propósito. E qual que foi o propósito da carta que Paulo escreve a Filemão? Paulo escreve a Filemão falando do novo homem que Onésimo se transformou. Deus está dizendo, para de ver como coincidência aquilo que eu já determinei como um propósito. Deus irá colocar muito Onésimo na tua vida. Levanta a sua mão que eu quero profetizar aqui essa noite. Existem casamentos que serão restaurados através da sua vida. Existem famílias que serão restauradas através do seu ministério. Existem pessoas que sofrem com doença da mente.
mente com crise de pensamento acelerado, pessoas que sofrem de doenças emocionais, elas serão restauradas, vão ser através de você. Se você acredita, você vai dar glória agora. Existe muita pessoa que precisa daquilo que Deus te entregou. Existe muitas pessoas que precisam daquilo que Deus te entregou. Casamentos serão restaurados através de você. Laços familiares serão restaurados através de você. Se você acredita, pelo amor de Deus, levanta a sua mão junto com a minha. Deus chame lembrado de glória. Deus chame lembrado de aleluia. Porque eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Para de ver como coincidência aquilo que Deus já determinou como um propósito. Deus é o protagonista, o organizador de muita coisa que você está falando, é coincidência, não. Foi Deus que organizou tudo isso. Veja que interessante. A Bíblia diz que Onésimo, ele estava acamado. Já fazia 8 anos. Repita comigo, 8 anos. Mais forte, irmão, 8 anos. Onésimo estava acamado. Onésimo não, Enéas, me perdoe, irmão. Enéas estava acamado já fazia 8 anos. E veja que interessante. Mas por que Deus não curou Enéas antes? É porque até dentro da enfermidade que Enéas se encontrava, Deus tinha um propósito. Irmão, nem todas as coisas vão acontecer em nosso tempo. Nem tudo vai acontecer da maneira que a gente determina. Às vezes você pode estar passando um momento complicado. Você pode estar passando um momento difícil. Você pode estar ferido. Você pode estar ferida. Você pode estar machucado. Mas Deus está dizendo que até em meio à sua enfermidade, até em meio ao seu momento de caos, eu tenho um propósito. Sabe por que Deus não tira muita pessoa das crises da vida? É porque tem pessoa que não está preparada ainda para sair do momento de crise. Porque tem pessoa que, se Deus abençoar hoje, se encontrar o pastor amanhã na rua, vai fingir que nem conhece, vai mudar de calçada, vai mudar de igreja. Se encontrar alguma igreja, vai falar que nunca viu. É porque Deus conhece o coração, irmão. Deus, ele sabe a hora certa. Deus, ele sabe o momento certo. Deus está dizendo, para de reclamar. Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Não é algumas coisas, são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Momentos difíceis, momentos de crises, são momentos em que Deus levanta ministérios fiéis, são momentos em que Deus levanta ministérios fortificados. Deus, ele prefere te ver ferido dentro da igreja do que te ver sarado e desviado no mundo. Deus, ele prefere te vendo usando a roupa da mais barata, tendo fidelidade com Deus, do que você usando a roupa da mais cara em seu infiel lá no mundo. Você lembra de apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo, ele chega diante de Deus, ele fala, Deus, arranca de mim esse mensageiro, arranca de mim esse espinho na carne. A Bíblia diz que Paulo roga por 3 vezes, e sabe o que aconteceu? Deus, ele responde a oração de Paulo, dizendo, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não vou arrancar o espinho na carne, a minha graça, ela te basta. O que a gente precisa entender é que essas teologias intelectuais têm infectado nossos púlpitos, têm mudado a mentalidade das pessoas,
tem invertido os nossos verdadeiros valores de pentecostais, de assembleanos. Sabe por quê? Esse dia eu ouvi uma moça pregando na internet e ela estava dizendo assim: Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Mentira, irmão. Aqui na terra Deus quer que você chora. Aqui na terra Deus quer que você se humilha. Mateus capítulo 5, o próprio Jesus Cristo disse: bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Deus prefere te ver chorando na prova, na presença, do que ver você em um momento de bonança desviado no mundo. Não tem essa. Aqui você chora, mas quando a trombeta tocar, quem está entendendo vai dar glória a Deus. Quando a trombeta tocar lá na Nova Jerusalém, Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Aqui tem que chorar, aqui tem que suportar a prova, aqui tem que suportar a dificuldade. Nada de que não vai ter prova, nada de que aqui vai ter dificuldade, irmão. Aqui vai ter dificuldade. Eu vejo as pessoas pregando e falando: hoje a igreja passa por momento difícil. Me responde uma coisa: quando que a igreja passou por momento de bonança? Quando que isso aconteceu? Eu quero saber quando que a igreja passou por momento de bonança. Essa passagem não existe na Bíblia. A igreja sempre teve que se submeter às perseguições. A igreja sempre teve que se submeter às calúnias. A igreja sempre teve que se submeter aos momentos de dificuldade. O que Paulo está querendo nos ensinar é que nós devemos se submeter, se adaptar às circunstâncias. E aprenda uma coisa: não são as circunstâncias que têm que se adaptar a você, é você que deve se adaptar às circunstâncias. Não são os momentos de crise que têm que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar aos momentos de crise. Não são as dificuldades da vida que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar às dificuldades. Não é o tempo que tem que se adaptar a mim e nem a você, é nós que temos que se adaptar ao tempo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você tenta atropelar o tempo te atropela primeiro, o tempo passa por cima de você primeiro. Apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver na escassez, mas também aprendi a ter fartura de comida. Olha a expressão que Paulo usa: eu aprendi. Então, algumas coisas na vida são necessário a gente aprender. Porque se a gente não aprender a viver na fartura, a gente acaba voltando para a escassez. Quantas pessoas que eu conheço que Deus honrou, hoje vive na escassez de novo, porque não aprendeu. Porque até na fartura a gente precisa aprender a viver. Até nos momentos de bonança a gente precisa aprender a viver. É por isso que nós temos que se submeter ao tempo. É por isso que nós temos que se submeter às crises. Sabe por quê? Porque quando isso acontece eu aprendo. Quando isso acontece eu sou ensinado. Quando isso acontece eu sou moldado. Sabe o que Deus está dizendo para pessoas aqui essa noite? Suporte esse tempo difícil, se submeta, vai até o fim. Através dessa crise que você está passando, através dos problemas que você está passando, Deus está fazendo de você um jovem melhor. Deus está fazendo de você um crente melhor. Deus está fazendo de você um esposo melhor, uma esposa melhor, um pai
pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor. Deus, Ele usa tempos de crises para forjar ministérios reais, para forjar pessoas com caráter. Se você acredita, levanta sua mão por 30 segundos. Eu só quero 30 segundos. Eu quero que você adore a Deus aqui essa noite. Eu quero que você ovacione o nome do Deus Todo-Poderoso. Camando Yavas, Tera Nugdácia, Xeredemai Cóbia. Versículo 34. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Repita comigo: Jesus Cristo. Ah, mas vocês estão muito devagar, com vontade. No 3, vai. 1, 2, 3. Jesus Cristo te cura. Glória a Deus. A expressão, a aplicação que Jesus, Ele quer dar para esta mensagem, pastor Howard, sabe qual que é? É que existiu muitas pessoas que já teve um casamento saudável, hoje tem um casamento carregável de doença. A aplicação de Jesus aqui, ela representa aquele jovem que vinha para a igreja, dava glória a Deus, dava aleluia, quando ele via os problemas não queria nem saber, quando ele via a fofoca ele se afastava, falava línguas estranhas, rodopiava, respeitava pastor, tinha ética. Hoje está pior que o eutico sentado na janela, não dá mais glória a Deus, não dá mais aleluia. A aplicação de Jesus aqui representa pessoas que antes tinham uma ética eclesiástica, hoje já não tem mais, respeitava pastor, comunicava, falava, hoje não comunica, trata pastor como se fosse qualquer um. Jesus está falando de pessoas, de homens, de mulheres que gostavam de homem, hoje tem sentimento por mulher, homens que gostavam de mulher e hoje tem sentimento por homem, pessoas que vivem uma grande crise espiritual, pessoas que têm dificuldade de buscar uma vida de constância, de profundidade na presença de Deus. Mas se você acredita, levanta a sua mão, porque eu vou profetizar. Jesus Cristo hoje te cura. Jesus Cristo hoje te cura. Jesus Cristo hoje te cura. Vai ser Jesus que vai curar seu casamento. Vai ser Jesus que vai revigorar as suas forças espirituais. Vai ser Jesus que vai devolver a tua essência. Vai ser Jesus que vai arrancar esse sentimento dos infernos, de você ser homem, gostar de homem, de você ser mulher e gostar de mulher. Vai ser Jesus que vai arrancar. Vai ser Jesus que vai arrancar essa dificuldade, essa indisposição, essa inconstância que você tem de buscar profundidade na presença de Deus. Vai ser o nome de Jesus, vai ser o nome de Jesus. Se eu fosse você, já tinha adorado. Se eu fosse você, já tinha glorificado, porque Jesus está curando na congregação do Paraíso aqui essa noite. Se você acredita, adora. Se você acredita, adora. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar. O nome de Jesus, ele tem poder. Quem vai cair é Satanás, você não vai cair. Quem vai perder é Satanás, não é você que vai perder. Aleluia. Agora veja que interessante. Eu estou caminhando para o final. Pedro, ele chega, irmão, isso aqui é forte. Pedro, ele chega diante de Enéas e ele diz: Enéas, Jesus te cura. Olha o que Pedro vai dizer: levanta e arruma a cama. Algumas traduções vão dizer: Jesus te dê saúde. Mas a minha diz assim, eu gosto da minha tradução: Jesus Cristo hoje te cura. Aí Pedro diz: levanta e arruma a tua cama. Eu gosto disso, irmão. Levanta e arruma a cama.
O que Jesus está querendo dizer é que o primeiro posicionamento, irmão, grava isso pelo amor de Deus, o primeiro posicionamento de uma pessoa restaurada é ela começar a colocar no lugar tudo aquilo que trouxe ela para o abismo onde ela estava. Porque a partir do momento que eu sou restaurado, mas eu não me posiciono, eu não tomo uma atitude diante do pecado, eu posso acabar voltando para o mesmo abismo da onde Deus ele me tirou. Uma pessoa restaurada não pode falar como falava antes. Uma pessoa restaurada não pode andar como andava antes. Lembra de Jacó? Jacó ele estava no vale de Jaboque. A Bíblia vai dizer que quando o anjo toca na coxa de Jacó, Jacó começa a andar diferente, irmão. Quem anda com Jesus tem que andar diferente. Quem anda com Jesus tem que falar diferente. Uma pessoa restaurada não pode frequentar os mesmos lugares que frequentava antes, não pode andar com pessoas que podem corromper o teu caráter, que podem corromper a tua imagem. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Sabe por que tem muita pessoa que volta para o abismo da onde Deus tira? Sabe por que tem muita pessoa que quando restaurada, ela acaba voltando para o mundo? É porque ela não se posiciona diante da restauração que Deus fez na vida da mesma ou do mesmo. Tem que haver um posicionamento. Se Deus te libertou, legal. Agora tem que haver um posicionamento da sua parte. Não é Deus te libertar e acabou, não. Tu tem que fazer alguma coisa, irmão. Tu tem que orar, tu tem que jejuar, tu tem que cortar certo tipo de amizade, tu tem que cortar certo tipo de programação, tu tem que cortar certo tipo de ambiente que você anda, tem que cortar o jugo desigual. Estou falando para quem namora. Tem que cortar, pregador, tem que cortar o jugo desigual. Mas pregador, eu gosto dele, eu gosto dela. Pregador, eu vou tirar ele da bebida, vou tirar ele da cachaça, vou tirar ele da balada, ele não vai ser mais um sem vergonha, não vai ser mais um adúltero, eu vou tirar, pregador. Entenda uma coisa, irmão, é mais fácil você virar uma cachaceira, é mais fácil você virar um cachaceiro, do que você querer resgatar ele ou ela do mundo. É mais fácil você virar uma baladeira, é mais fácil você ir para o mundo, do que você querer tirar ele do mundo. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas enriquecem e elas não acrescentam dores. Então para de carregar um fardo que Jesus não quer que você carregue. Deus, ele tem o melhor para a tua vida. Deus, ele tem o melhor, mas eu gosto dele, pregador. Eu gosto dela, ela é bonitinha, ele é bonitinho. Não, irmão. Deus tem o melhor para a tua vida. O que tiver que vir, virá e não vai tardar. No momento certo, na hora certa, Deus, ele vai fazer acontecer. Deus está dizendo para pessoas aqui essa noite: começa a se posicionar diante do pecado, começa a se posicionar diante de tudo aquilo que levou você para o abismo da onde eu te tirei. Pastor, tem alguém que louva aqui? Quem é que louva? Cadê o povo que louva? Deixa eu usar a vida de vocês, irmão. Toca uma coisa bem profunda aí. Uma coisa bem profunda. Um negócio de Deus mesmo. Um negócio de Deus. E você vai glorificando o nome de Deus essa noite, irmão. Vai adorando. Se você tem motivo para adorar, se você tem motivo para glorificar, glorifique o nome de Deus aqui essa noite. Deus está me dizendo que ele está tirando pessoas do abismo. Deus, ele está me dizendo que ele está libertando pessoas do abismo. Esse abismo que te impede de viver uma vida de profundidade vai acabar. O pecado, ele pode vir
todo dia, mas todo dia Jesus vai estar do teu lado. O pecado pode te tentar todo dia, mas todo dia Jesus vai dizer: tem bom ânimo, eu vou estar com você até a consumação do século. Se coloque de pé, por gentileza, irmão. Eu quero ser rápido, porque eu já tomei o tempo da igreja. Eu quero que você exponha diante de Deus, irmão, tudo aquilo que está te impedindo de viver uma vida de profundidade. Ah, pregador, estou no pecado. Jesus te liberta hoje, irmão. Não consigo largar, Jesus vai te libertar hoje. Jesus vai te libertar hoje. Hoje o nome de Jesus vai curar pessoas. Hoje o nome de Jesus vai restaurar casamento. Hoje o nome de Jesus, xeredemai copia labassuri alai. Camando e avastera no Guidácia. O nome de Jesus vai libertar pessoas da pornografia aqui essa noite. Deus está me dizendo, pastor Howard, que pessoas vão ser libertadas da prostituição aqui essa noite. Pessoas vão ser libertadas da pornografia aqui essa noite. Se você acredita, celebre o nome de Deus, adore o nome de Deus. Deus está libertando pessoas do abismo. Adore a Deus, dê o seu melhor glória, dê o seu melhor aleluia.